Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sou o professor Guilherme Rocha, promotor de Justiça Militar, portanto, membro do Ministério Público Militar, que, como vocês sabem, é um dos 4 ramos do Ministério Público da União. E sejam bem-vindas e bem-vindos a esse vídeo curto, rápido, no qual eu irei traçar para vocês alguns pontos fundamentais sobre o iminente concurso público para o MPM que está vindo aí. Muito provavelmente, mas muito provavelmente mesmo, o edital do concurso público para ingresso na carreira do MPM como promotor de Justiça Militar deve sair por volta de, no máximo, ainda final do primeiro quadrimestre de 2020. Se muito, até porque já temos aqui, não é, pessoal, um regulamento de como deve ser o edital do concurso e como deve se desenvolver o concurso público para ingresso na carreira do MPM como promotor de Justiça Militar. Trago aqui a vocês a resolução 107 do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público Militar, de 16 de outubro de 2019, ou seja, uma resolução bem recente, portanto. E nessa resolução, o Conselho Superior do Ministério Público Militar, do MPM, trata de como deve ser o edital e como deve ser, em linhas gerais, o concurso público. Bom, vejam só. No tocante à abertura do concurso público, os artigos iniciais da resolução 107 do CSMPM trata do ingresso à carreira, etc. e tal, e não diz, esses primeiros artigos não vêm a dizer quantas serão as vagas destinadas a esse concurso público. Vocês vão perguntar, professor Guilherme Rocha, tem ideia de quantas vagas serão? Bom, ao que tudo tem indicado até o momento, para esse próximo concurso público, repito, edital no início, portanto, de 2020, primeiro quadrimestre, no máximo final do primeiro quadrimestre de 2020, esse próximo concurso público irá disponibilizar a vocês o número de vagas do penúltimo concurso público. No último concurso público, que foi 2013, realmente houve um número de vagas bem considerável, pelo menos considerável para o concurso público do Ministério Público Militar. Já no penúltimo concurso público, realizado em 2005, houve oficialmente apenas 6 vagas destinadas ao cargo de promotor de Justiça Militar, concurso 2005. No decorrer do prazo de validade do concurso público, outros candidatos que inicialmente tinham ficado de fora do número de vagas foram tomando posse. Mais ou menos mais uns 4 a 6 candidatos inicialmente fora do número de vagas vieram a ingressar no glorioso Ministério Público Militar. Então, o que tudo tem indicado, considerando, portanto, o número atual de promotores de Justiça Militar, de procuradores de Justiça Militar e de subprocuradores gerais de Justiça Militar, é o cargo do final de carreira do MPM, ao que tudo tem indicado, esse próximo concurso público, agora 2020, realmente só vai disponibilizar o número de vagas diminuto do penúltimo concurso, não aquele número de vagas, digamos assim, com um número mais extenso do certame público de 2013. Mas vamos aguardar, não é? Posso estar equivocado, claro. O próprio Conselho Superior não disse qual o número de vagas, mas dificilmente realmente será um concurso com muitas vagas, como foi no penúltimo concurso. No último concurso, provavelmente será, de fato, como no penúltimo concurso, 6, 7 vagas, no máximo 8 vagas, tá bom? Vamos lá. Ainda na resolução, ela traz disposições sobre as etapas do concurso público e do programa do concurso público. Artigo 7º. O concurso compreenderá as matérias distribuídas pelos seguintes grupos de matérias. Aqui nenhuma novidade com relação ao que aconteceu no último concurso público de 2013. Então, assim, exatamente como ocorreu no concurso público de 2013, nesse próximo concurso teremos 4 grupos temáticos, como no último concurso, com as mesmíssimas disciplinas, como no último certame público. No grupo 1, Direito Penal Comum e Direito Penal Militar. Direito Penal Comum e Direito Penal Militar. No grupo 2, Direito Processual Penal Militar, Organização Judiciária Militar, que no caso é a LOJMU, Lei de Organização Judiciária Militar da União, que é uma lei ordinária, a Lei 8457/92, e a organização do Ministério Público da União, no caso, claro, a LOMPO, Lei Orgânica do Ministério Público da União,
que vocês sabem tão bem quanto eu, vem a ser a Lei Complementar 75/93, que cai bem nesse concurso público, como no 2013, como no de 2005. Grupo 3, grupo temático 3, Direito Constitucional, Direitos Humanos, Direito Internacional Penal, Direito Internacional dos Conflitos Armados. Grupo 4, Direito Administrativo Militar, Direito Civil e Direito Processual Civil. Ainda sobre esses grupos temáticos e sobre as disciplinas, algumas palavras propedêuticas sobre isso aqui. Vejam só. Direito penal comum, direito penal militar. O que mais vocês devem, portanto, estudar para essas duas disciplinas aqui? Em direito penal militar, não tem jeito, é tudo. Todo o Código Penal Militar, com observância sempre da doutrina e da jurisprudência atualizadíssima do Superior Tribunal Militar, STM, e do Supremo Tribunal Federal, sem perder de vista, pessoal, do Código Penal Militar, aquela alteração que ocorreu em outubro de 2017. E com toda certeza vai cair uma questão inteira explorando aquela alteração que houve em outubro de 2017, quanto ao artigo 9º do Código Penal Militar. Pode ter certeza disso. Então, quanto a direito penal militar, o estudo é de todo o Código Penal Militar, com a doutrina do direito penal militar e a jurisprudência mais atualizada do STM e do STF. Como sempre digo em sala de aula, jurisprudência atualizada não é somente jurisprudência sumulada, mas também a jurisprudência não sumulada. Inclusive, existe muita jurisprudência do STM, Superior Tribunal Militar, que não é sumulada. Claro, o STM, como outros tribunais superiores, tem lá as suas súmulas, mas são pouquíssimas. E algumas, dentre essas pouquíssimas súmulas, algumas, inclusive, não mais estão atualizadas à vista da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, fique de olho na jurisprudência sumulada e, principalmente, não sumulada do Superior Tribunal Militar e jurisprudência, principalmente sumulada, mas alguma coisa também de jurisprudência não sumulada do Supremo Tribunal Federal. Máxime do STF e do STM, máxime no que diz respeito à jurisprudência sobre crimes militares próprios e no que diz respeito a princípios de direito penal militar, tá bom? Quanto ao direito penal comum, o que mais vocês precisam estudar? O que mais vocês precisam estudar sobre o direito penal comum? Vem a ser aplicação da lei penal comum, no tempo, no espaço, interpretação da lei penal, integração da lei penal, a questão da analogia. Ainda no direito penal comum, parte geral do Código Penal Comum é essencial, porque, pessoal, o certame público para o Ministério Público Militar adora explorar questões comparando institutos, comparando temas, comparando assuntos de direito penal militar e direito penal comum. Então, pode esperar que a banca examinadora, e a banca examinadora é formada por membros do Ministério Público Militar, um representante da UAB, indicado pelo Conselho Federal da UAB, mais um jurista de notável saber libado, e muito provavelmente esse jurista será um membro do Ministério Público da União, não necessariamente do Ministério Público Militar. Pode esperar, portanto, que esse jurista, portanto, de libado conhecimento, vai ser alguém do MPT, ou do MPF, ou do MPDFT, ao que tudo indica. Então, em direito penal comum, essa parte toda de aplicação da lei penal comum, no tempo, no espaço, interpretação e integração da lei penal comum, estude também teoria geral do crime, porque vai cair alguma questão, ou irão cair questões comparando institutos, temas e assuntos de teoria geral do crime no direito penal comum e teoria geral do crime militar, no direito penal militar, e ainda no direito penal comum estudem a parte de penas, mas só a parte inicial de penas. Penas privativas de verdade, restritivas de direito de multa e pronto. Não precisa você estudar a princípio, a não ser que o edital diga o contrário, claro, está por vir, né? Livramento condicional, suspensão condicional da pena, medidas de segurança do Código Penal Comum, a princípio não há esta necessidade. Mas ainda no direito penal comum, estudem a parte de causas extintivas da punibilidade. Aí vocês vão perguntar, professor, no direito penal comum, eu preciso necessariamente me aprofundar nos tipos penais incriminadores plasmados na parte especial do Código Penal Comum? Não. Agora,
não percam de vista uma coisa. Pode esperar alguma questão, pode esperar pelo menos uma questão explorando o seguinte assunto. Crimes que existem no Código Penal Militar versus crimes que não existem no Código Penal Comum. Então, quais são os crimes existentes no Código Penal Militar e não existentes no Código Penal Comum e vice-versa. Você não precisa saber com profundidade, por exemplo, crimes contra a organização do trabalho, artigos 197 a 207 do Código Penal Comum. Preciso de forma alguma. Mas preciso saber, por exemplo, que crimes contra a organização do trabalho estão tipificados na parte especial do Código Penal Comum, mas não na parte especial do Código Penal Militar. Preciso saber também que vários crimes militares, tipificados, portanto, no Código Penal Militar, encontram também correspondência no Código Penal Comum, às vezes correspondência com a mesma redação típica, às vezes com redações diferenciadas, tá bom? Então, esse estudo sempre comparativo entre tipos penais e incriminadores do Código Penal Militar versus tipos penais e incriminadores do Código Penal Comum é essencial, sem vocês precisarem se aprofundar, repito, nos tipos penais constantes da parte especial do Código Penal Comum. E mais a mais, não preciso estudar mais nada quanto à disciplina de Direito Penal Comum. Do grupo temático 2, Direito Processual Penal Militar, estudem todo o Código Penal Militar, todo o Código de Processo Penal Militar, todo ele. Desde os princípios do direito processual penal militar, passando pela aplicação da lei processual penal militar, passando pela investigação criminal militar, IPM, APF, IPD, IPI, passando pela ação penal militar, que tem lá suas distinções com a ação penal no direito processual penal comum, estudo e competência da justiça militar, estadual, distrital, federal, prisões cautelares, liberdade provisória, no direito processual penal militar, o Instituto exclusivo do direito processual penal militar, denominado de menagem, por exemplo, estuda ainda no direito processual penal militar as medidas assecuratórias reais, processos incidentais, questões prejudiciais, rito ordinário, ritos especiais, principalmente ritos especiais de deserção e de insubmissão, e todos os demais assuntos constantes do Código de Processo Penal Militar, como, por exemplo, nulidades, teoria geral das nulidades, nulidades em espécie, teoria geral dos recursos, recursos criminais militares em espécie, enfim, toda essa parte do direito processual penal militar, na verdade, que engloba todo o Código de Processo Penal Militar, todo ele, não só ele, como doutrina a respeito dele, e, claro, a jurisprudência do STM e do STF. Repetindo, jurisprudência simulada e não simulada do STM e do STF. Com relação à organização judiciária militar, senhoras e senhores, com relação a esse tópico aqui, basta terem em vista a já citada LOJMU, Lei de Organização Judiciária Militar da União, que é a Lei 8457, Lei número 8457/92, e aí fiquem tranquilas e tranquilos, porque sobre a LOJMU só caem pouquíssimas questões e todas são letra da lei. Pouquíssimas questões, letra da lei. Pode esperar, vão carregar para cima de vocês em direito penal militar, confrontando com o direito penal comum, vão carregar bastante em direito processual penal militar, com muitas questões também, mas pouquíssimas questões e letra da lei sobre a LOJMU, tá bom? Lei Complementar 75/93, que cuida do Ministério Público da União. E as pessoas pensam assim, já sei. Sobre a Lei Complementar 75/93, eu vou estudar exclusivamente os artigos, parágrafos, incisos e alíneas desta lei complementar que diz respeito ao Ministério Público Militar. Cuidado. Cuidado, porque realmente a tendência é que caia mais umas 2 ou 3 questões, no máximo 4, sobre a Lei Complementar 75/93, mas não vão pensando, pelo amor de Deus, que necessariamente irão cair dispositivos da Lei Orgânica do MPU exclusivamente atinentes ao Ministério Público Militar, que podem cair também disposições da Lei Complementar 75/93, que diz respeito ao MPT, ao MPDFT, ao MPF ou ao MPU de forma geral, tá bom? Claro, vocês vão dar um foco maior no estudo, nos artigos sobre o Ministério Público Militar, não só, mas notadamente os artigos 116, 117, que tratam das atribuições
dos membros do MPM, mas também estudem as atribuições específicas do Procurador-Geral de Justiça Militar, do Conselho Superior do MPM, do Colégio de Procuradores, do Corregedor-Geral do MPM, da Câmara de Condenação e Revisão Criminal do Ministério Público Militar, tá bom? Vamos lá. Questões também que, quando caírem para vocês, sobre a Lei Complementar 7593, serão letra da lei. Poucas questões e letra da lei. Grupo temático 3, senhoras e senhores, direito constitucional, direitos humanos, direito internacional penal e direito internacional dos conflitos armados. O que mais vocês devem ter em vista, portanto. Direito constitucional não tem jeito, cai tudo. O que constar do seu programa, conteúdo programático, que vai sair ainda, sobre direito constitucional, tudo pode cair. Professor, no concurso para o Ministério Público Militar, eu necessariamente tenho que ler os artigos da Constituição e a doutrina constitucionalista sobre, por exemplo, criança e adolescente, sobre idoso, sobre índios, sobre família. Sim, porque pode cair. Não pense, pelo amor de Deus, que em direito constitucional, no concurso para o MPM, eu vou estudar somente os princípios constitucionais, direitos e deveres, direitos fundamentais, garantias fundamentais, individuais e coletivos, artigo 142 da Constituição Federal, que trata das Forças Armadas, artigo 124 da Carta Política, que trata da competência da Justiça Militar da União. Cuidado, não vão nessa seara. É um estudo equivocado. Só vou estudar aquilo que diz respeito à MPM, a crimes militares, Forças Armadas, Justiça Militar da União. Não vão nesta seara, porque podem se dar mal, tá bom? Estudem todo o conteúdo programático, porque a banca examinadora sabe muito bem que vai haver candidatos que, de forma assodada, precipitada, de forma equivocada, a banca sabe muito bem que há candidatos que pensam equivocadamente que em direito constitucional só caem questões no concurso para MPM que diz respeito às Forças Armadas, Ministério Público da União, Justiça Militar da União e direitos e garantias individuais e coletivos. Não vão nessa. Pode cair, eventualmente, uma questão sobre sistema financeiro nacional, sobre ordem econômica, por exemplo, sistema previdenciário, eventualmente. Não são questões realmente que terão, assim, se caírem, que serão enfatizadas no concurso, mas podem cair questões, portanto, em direito constitucional, que não tem absolutamente nada a ver com as atribuições diuturnas de um membro do Ministério Público Militar. Agora, não percam de vista, eu trouxe o seguinte, existem certos assuntos, temas, institutos de direito constitucional que costumam nunca cair em concursos outros, que não é MPM, mas que tem uma grande probabilidade de cair no seu concurso. Por exemplo, você estudar o Conselho de Defesa Nacional, Conselho da República também, é bom que vocês estudem isso aí. A organização e a competência do Superior Tribunal Militar, estudem também isso aí, tá bom? Em direitos humanos, tudo que constar do seu conteúdo programático de direitos humanos, principalmente a legislação e a doutrina sobre direitos humanos, e doutrina internacionalista também sobre direitos humanos. Direito internacional penal, estudem nessa disciplina tudo o que vocês encontrarem pela frente sobre o TPI, o Tribunal Penal Internacional. Então, estudem no Direito Internacional Penal tudo sobre o Estatuto de Roma e a doutrina a respeito do Estatuto de Roma. Doutrina pode ser o quê? Podem ser artigos jurídicos de doutrinadores mais afeiçoados com o direito internacional e também doutrina de direito internacional e direito internacional penal e direito internacional dos conflitos armados, tá bom? Não vão ler qualquer doutrinador, por favor, não. Pegue lá um doutrinador que é realmente versado, experiente em questões e temáticas relacionadas ao direito internacional. Melhor ainda, se tratar de um doutrinador ou doutrinadora que for uma pessoa focada em direito internacional penal e direito internacional dos conflitos armados. Mas estudem, portanto, com foco aí no Tribunal Penal Internacional, toda a questão histórica do Tribunal Penal Internacional, quais foram os tribunais anteriores ao Tribunal Penal Internacional, o Tribunal para Ruanda, ex-Jugoslávia, Nuremberg, toda aquela parte histórica cai pesadamente no concurso para MPM, tá bom? Direito Internacional dos Conflitos Armados, tem um nomezinho bem íntimo aqui para essa disciplina, chamada DICA, ou seja, DICA, Direito
internacional dos conflitos armados. E aqui vocês vão estudar com profundidade todas as 4 convenções de Genebra e tratados outros e convenções internacionais outras que dizem respeito ao direito de guerra. O direito internacional dos conflitos armados, grosso modo falando, vem a ser o quê? Vem a ser os direitos humanos em conflitos armados externos e internos. Direitos humanos em conflitos armados externos e internos. Estude tudo que vocês encontrarem pela frente das convenções, as 4 convenções de Genebra, tratados e convenções sobre direitos humanos em conflitos armados, ou seja, direito internacional dos conflitos armados. E no último grupo temático, do número 4, direito administrativo, vocês vão estudar o quê? Todo o conteúdo programático de direito administrativo. Não deixe de fora absolutamente nada, porque também não vão pensando que em direito administrativo você vai estudar somente aquilo que vem a ser, em direito administrativo, o dia a dia de um promotor de justiça militar. Não vão por aí. Até porque no dia a dia de um promotor de justiça militar, na verdade, quase tudo de direito administrativo é o dia a dia do promotor de justiça militar, tá bom? Não deixe, portanto, de fora poderes, princípios, órgãos públicos, servidores públicos, agentes públicos de maneira geral, serviços públicos, licitações, tem caído muito em concursos públicos para a MPU, e vai cair uma questão inteiramente voltada a licitações, contratos administrativos, de uns 5, 6 anos para cá, notadamente de outubro de 2017 para cá, tem havido uma ampliação das atribuições da MPM no que diz respeito a licitações e contratos administrativos. Estudem, portanto, todo o conteúdo programático de direito administrativo. Não se precipite de forma alguma, não deixe de fora qualquer ponto, tá bom? Do conteúdo programático. Direito administrativo militar, aqui vocês vão estudar o quê? Vocês vão estudar a letra do seguinte, letra da lei, que vem a ser o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, Lei 6880/80, letra da lei, e 3 regulamentos. O regulamento disciplinar para a Marinha, RDM, regulamento disciplinar para o Exército, RDE, e o regulamento disciplinar para a Aeronáutica, RDAR. Portanto, os 3 regulamentos disciplinares, os 3 das Forças Armadas, mais estatutos militares, de cabo a rabo, como se diz no jargão popular, vão cair no seu concurso público. Essa é a letra da lei, tá? A letra da lei, mas a letra da lei é que, como quase ninguém ou ninguém, durante a faculdade de Direito, ou mesmo após a faculdade, depois de se formar, quase ninguém, ou mesmo ninguém, estuda essa parte de Direito Administrativo Militar, a não ser que para quem foi ou é militar das Forças Armadas, fiquem atentos para isso, tá certo? Porque os 3 regulamentos das Forças Armadas, estatutos militares, vão cair com força no seu concurso público, embora letra da lei, tá bom? Não precisa estudar doutrina e jurisprudência sobre isso não, letra da lei. Direito civil, direito processual civil, irão, na verdade, no seu concurso público, não haverá tantas questões de direito civil e direito processual civil, como haverá para direito administrativo e também para direito administrativo militar. Haverá muitas questões, sim, mas não tanto quanto para essas 2 primeiras disciplinas que venham a abrir o grupo 4. Então, direito civil, direito processual civil, o conteúdo programático, inclusive, é pequeno, não cai todo o Código Civil, é pequeno, realmente, o conteúdo programático de direito civil e de direito processual civil, e nesse conteúdo programático estudem a legislação e a doutrina e a jurisprudência atinentes a essas 2 disciplinas, tá certo? Então, estudem, portanto, também essa parte de direito civil e direito processual civil, e a resolução do CSMPM, ela trata das etapas do certame público. Primeira etapa, uma prova exatamente igual aos outros concursos públicos. Nisso aqui não houve qualquer alteração, tá bom? Primeira fase, primeira etapa do concurso público, uma prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, muito provavelmente com 100 questões de ABCD. Todas, portanto, marcar X, todas objetivas, todas de múltipla escolha, cada uma das questões com 4 alternativas, A, B, C e D. Segunda etapa, segunda fase do concurso, 4 provas escritas subjetivas, pois são 4 provas subjetivas, são 4 dias de segunda fase, para cada dia é uma prova, então 4 provas escritas subjetivas, uma para cada grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, primeiro dia, direito penal e direito penal militar, que é o grupo 1. Segundo dia, prova escrita subjetiva sobre o grupo 2. Terceiro dia, grupo 3.
quarto dia, grupo 4, tá certo? Vamos lá. Quanto ao primeiro dia, segundo dia, serão os dias talvez mais trabalhosos. Mais trabalhosos serão os primeiros 2 dias, grupo 1 e grupo 2, porque a banca vai fazer com que recaia sobre você um grande peso em direito penal militar, processual penal militar, que vem a ser o dia a dia de um membro do Ministério Público Militar, e a toda evidência, tanto o primeiro dia quanto o segundo dia, vocês podem esperar em cada um dos 2 primeiros dias, pelo menos 2 dissertações a serem feitas, tá? No primeiro dia, 2 dissertações, no segundo dia, umas 2 dissertações, fora as questões abertas, claro, que vocês precisarão enfrentar. A peça jurídica, que muito provavelmente vai cair para vocês, e vai cair no segundo dia, vai ser uma denúncia com ou sem também, uma outra peça jurídica, que será uma promoção de arquivamento. Eventualmente pode ser uma cota, eventualmente um requerimento de quebra de sigilo, eventualmente um requerimento ministerial de interceptação, mas as peças em que eu mais aposto são a denúncia e promoção de arquivamento de IPM, APF, IPD ou IPI, conforme as particularidades da sua questão, tá bom? Então, 4 provas escritas, a segunda etapa, subjetivas, uma para cada grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório. Terceira etapa, 4 provas orais, uma para cada grupo de matérias, todas de caráter eliminatório e classificatório, ou seja, para cada dia uma prova oral. Primeiro dia, prova oral, só para o grupo 1. Segundo dia, prova oral, só para o grupo 2, e por aí sucessivamente. Quarta etapa, que vem a ser a penúltima etapa, uma prova prática de caráter classificatório, e a quinta, inclusive nessa quarta etapa, pode ocorrer justamente de aqui nós termos algumas dissertações ou peças jurídicas que eventualmente não irão existir na segunda etapa. A segunda etapa, eventualmente, eu digo eventualmente, porque estamos aqui numa resolução do Conselho Superior do MPM. Aqui não é edital. Então, pode acontecer, de fato, nas provas escritas, termos somente questões abertas, sem qualquer dissertação, e as dissertações caírem somente nessa quarta etapa. E, por derradeiro, na quinta etapa, a avaliação de títulos de caráter classificatório. E aí, questão de títulos, vocês têm que olhar quais são os títulos que valem mais, valem menos, quando da saída do seu edital. Ainda na resolução do CSMPM, sobre as notas mínimas e da classificação e da nota final, percebam, portanto, esse artigo 10, que é extremamente importante, que diz que na prova tem que haver na prova, portanto, escrita, uma nota mínima de 55 pontos. Na verdade, é o seguinte, para cada um dos 4 grupos, o candidato tem que atingir, no mínimo, 50%. E no global, juntando os 4 grupos, então, em cada um dos 4 grupos, mínimo de 50% de acertos. E nos 4 grupos, de forma global, tem que haver no mínimo 55%. Ou seja, tecnicamente, matematicamente, se você acerta somente 50% no grupo 1, 50% no grupo 2, 50% no grupo 3 e 50% no grupo 4, você não passa no concurso, porque 50, 50, 50, 50, você preenche o primeiro critério estabelecido no artigo 10, mas não vem a preencher o outro critério, que diz respeito à nota mínima geral de 55 pontos, tá? Então, na verdade, tecnicamente, vocês têm que alcançar, como todo mundo, quando vai fazer concurso público, pensa em sempre atingir o máximo, né? Tem que alcançar, portanto, em cada um dos grupos, médias altas, notas elevadas, tá certo? Professor, e se eu tiro, por exemplo, 10, na verdade, 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, e 49 pontos num outro grupo? 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos e 49. Você é reprovado, porque tem que ter, no mínimo, 50% da prova em cada um dos grupos temáticos, no geral, 55. Agora, veja que interessante, quem tirar 100 pontos, 100 pontos, 100 pontos, 49 pontos, não passa no concurso. Quem tirar, por exemplo, 60, 60, 60 e 50, passa para a fase seguinte, porque preenche matematicamente os requisitos traçados pelo artigo 10. Ainda no artigo 10, a nota mínima de 50 pontos, todas as escalas de 0 a 100, em cada prova escrita subjetiva e em cada prova oral. Pois é,
Esses critérios aqui do artigo 10, inciso 1º, diz respeito à prova de marcar X, múltipla escolha. Esse inciso 2º diz respeito às provas subjetivas e às provas orais. De mais a mais, traz aqui a resolução do CSMPM sobre a média das provas escritas, 5. Veja que quando você passa, portanto, os candidatos conseguem galgar todas as fases, todas as etapas do concurso, quem, portanto, chegar até a última fase, haverá uma média geral, global, aí sim para classificar, para quem está na frente, quem está mais atrás, e notem vocês que essa nota geral do concurso público diz respeito, pressupõe uma média ponderada, não é média aritmética, é uma média ponderada, na qual as provas escritas, e por provas escritas, significa, as provas escritas são as provas de primeira etapa, de segunda etapa, de terceira etapa, valem aí, vale, portanto, uma média ponderada de 5, as provas orais 4, e a prova de títulos e a prova prática somente 1. Então, nós teremos, portanto, primeiras 2 etapas, 5, a etapa de provas orais, 4 pontos, a prova prática e títulos, 1 ponto. Quanto a prazo, validade do concurso público, mesmo que ensejou o último edital, sobre a comissão do concurso público, notem bem, sobre a comissão, a resolução do CSMPM diz que, bom, necessariamente a comissão do concurso, obrigatoriamente, tem que ser composta pelo presidente, que é o Procurador-Geral de Justiça Militar, 2 membros do Ministério Público Militar, escolhidos pelo Conselho Superior do MPM. Esses 2 membros do MPM não necessariamente tem que ser 2 subprocuradores gerais do MPM, não necessariamente tem que ser membros do MPM, tá certo? Um jurista lá embaixo, de ilibada reputação e notável conhecimento, escolhido pelo Conselho Superior do MPM, que eu já tinha dito no início, muito provavelmente alguém do MPU. O professor pode ser alguém que é aposentado do MPU, por exemplo, um ex-membro do MPM, um membro aposentado do MPM, pode acontecer, até porque em nenhum momento está dito aqui que esse jurista de ilibada reputação e notável conhecimento necessariamente tem que ser membro ou ex-membro do Ministério Público da União. Pode até ser um jurista que nunca foi e não é membro de ramo do Ministério Público da União. E, finalizando essa composição da comissão do certame público, um advogado, como eu já tinha mencionado, indicado pelo Conselho Federal da OAB. E mais a mais, os artigos 27 e diante, da 27 até 35, mais ou menos, da resolução, vem a tratar da inscrição preliminar, temos artigos ainda sobre inscrição definitiva, mas eu chamo a atenção a vocês quanto a 2 artigos ainda, tá bom? O artigo 36, que diz que nas provas escritas, os candidatos devem apresentar seus locais de prova com antecedência mínima de 30 minutos, do horário assinalado, deverá conter foto recente de sua assinatura, um documento de identidade. Trago, portanto, também à baila a vocês um outro artigo, pronto, ainda na resolução do CSMPM, sobre a prova objetiva. A primeira prova escrita será objetiva, com duração de 5 horas, consistindo em 125 questões de múltipla escolha, valendo 0,8 décimos cada uma, no total, como tinha dito, de 100 pontos, distribuídas em 4 partes referentes aos grupos de matérias, constituindo a primeira de 30 questões referentes às matérias do grupo 1. Vejam só, serão 125 questões. Das 125 questões, 30 questões diz respeito só a direito penal comum e direito processual e direito penal militar. Direito penal comum e direito penal militar. 30 questões só para essas 2 disciplinas do grupo 1. Temos ainda aqui a segunda de 35 questões referentes às matérias do grupo 2, ou seja, 35 das 125 questões irão dizer respeito ao grupo 2, portanto, ao grupo temático 2. Então, notem, portanto, que temos do grupo 1 e do grupo 2, 30 mais 35, 65 questões das 125, ou seja, matematicamente, portanto, um pouquinho mais que 50% da prova de primeira fase, pouco mais, 50 e poucos por cento, irão dizer respeito somente às disciplinas constantes do grupo 1 e do grupo 2. Terceira de 30 questões referentes às matérias do grupo 3,
E quarta, 30 questões referentes às matérias do grupo 4, ou seja, o peso, claro, não poderia ser diferente, o foco maior, o peso maior, vai ser a exploração maior sobre vocês, será em direito penal comum, direito penal militar e direito processual penal militar. O artigo 49 da resolução trata ainda das provas escritas subjetivas, uma para cada grupo de matérias, constarão de questões discursivas, dissertações ou pareceres, como já tinha mencionado, bem como pode cair um parecer do Ministério Público, aqueles requerimentos a que aludi agora há pouco, requerimento de quebra, requerimento de interceptação, também diz respeito a pareceres, tá certo? Os requerimentos constantes de pareceres de membros do Ministério Público Militar, bem como de formulação de peças jurídicas. Essas referências às matérias dos grupos 1 e 2, denúncia, promoção de arquivamento, de IPM, APF, IPD, IPI, cota ministerial, parecer, como já citei agora há pouco, serão realizados em 4 dias, subsequentes ou não, a serem definidos pela comissão do concurso, com duração de 5 horas para cada prova, portanto, 4 dias, 5 horas para cada dia, ou seja, um total de 20 horas de provas para as provas escritas subjetivas, obedecido o seguinte critério de pontuação. E aí, temos aqui a prova do grupo 1, totalizará o máximo de 100 pontos. As matérias do grupo 2, para elas, a comissão atribuirá uma nota de 0 a 70 para direito processual penal militar, 0 a 15 para LOJMU, 0 a 15 para Lei Complementar 75/93, totalizando o máximo de 100 pontos. Para o grupo 3, a comissão irá atribuir nota de 0 a 70 para direito constitucional, direitos humanos, 0 a 15 pontos para direito internacional penal, ou seja, o TPI, 0 a 15 pontos para direito internacional dos conflitos armados, totalizando 100 pontos. E, por último, para o grupo 4, a comissão do concurso atribuirá nota que variará de 0 a 55 para direito administrativo, 0 a 20 para direito administrativo militar, 0 a 25 para direito civil e para processo civil, totalizando o máximo de 100 pontos. Isso aqui para as provas escritas subjetivas, tá certo, pessoal? E é isso, gente. Vamos agora aguardar o advento do edital do concurso público. Vai sair, portanto, nesse primeiro quadrimestre de 2020. A primeira prova, a primeira etapa, nesse primeiro quadrimestre de 2020, é o que tudo até agora tem indicado. Pode haver alteração desse calendário citado pelo professor Guilherme Rocha? Pode, mas é o que tudo indica, a tendência é essa aí, tá bom? Então, forte abraço, fiquem com Deus e vamos juntos.